Hoje vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Fizemos já um estudo sobre os triângulos no episódio 15, seguido dos quadrados, seguidos dos retângulos, seguido de todas as áreas dos quadrados e dos retângulos, para que pudéssemos hoje chegar aqui e compreender com tranquilidade o que diz esse teorema. No triângulo retângulo, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Um pouco de história. Você já deve ter percebido que há muitos objetos ao nosso redor que possuem os cantos retos. Os quadros, as lajotas dos pisos, os azulejos. Outros exemplos são os livros, os cadernos, os celulares, as telas de computador, das televisões mais modernas. Todos ocupam menos espaço. Os construtores sabem que os ângulos retos são fundamentais para dar estabilidade aos muros e às paredes e também para delimitar as áreas dos terrenos, esquematizar as plantas baixas, as suas medições, entre tantos outros exemplos. O triângulo retângulo também tem um papel fundamental. E uma de suas propriedades, conhecida desde muitos anos antes de Cristo, foi provada por Pitágoras e nós aqui vamos falar sobre ela. Pitágoras foi um filósofo matemático grego que viveu antes de Cristo, no ano de 570 a.C. até 495 a.C., vivendo então aproximadamente 75 anos. Segundo ele, tudo é número, indicando uma explicação para tudo que existe no mundo, dizendo que os números são a base na vida da Terra. Ele estudou matemática, astronomia, música e filosofia. Mudou-se para a Itália e ali fundou uma sociedade pitagórica, uma espécie de sociedade secreta que ficou conhecida por Escola Pitagórica. Foi perseguido, mudou-se novamente, foi para o Egito e, ao observar as pirâmides, criou o Teorema de Pitágoras. Ele dava aulas de geometria, astronomia, música, filosofia, política, religião e moral. E o seu teorema é representado por uma fórmula. São letras minúsculas que diz C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Nós, assim, teremos uma imagem do triângulo retângulo que nós já estudamos e construímos no episódio 15. Você sabe, os seus lados perpendiculares formam um ângulo reto e são aqui chamados de catetos. Nós vamos nomeá-los com as letras minúsculas A e B. E o terceiro lado, que vamos nomear C, tem a medida sempre maior que os outros dois. E esse lado maior recebe um nome esquisito, o nome de hipotenusa. Essa relação foi provada como verdadeira e seu enunciado é o seguinte: num triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Os antigos medidores de terra e construtores de pirâmides do Egito utilizavam um esquadro, um triângulo retângulo feito de corda e nós. A corda continha 12 nós e esses nós eram igualmente espaçados em toda a extensão da corda. E assim os construtores verificavam se os cantos estavam retos, ajustando em cada lado 3 e 4 nós, respectivamente. O lado correspondente à hipotenusa, bem esticadinho, deveria conter 5 nós,
para que assim a construção estivesse perfeita, estivesse no prumo, estivesse no esquadro, que são expressões utilizadas pelos trabalhadores. Para ilustrar um pouco mais essa ideia da relação pitagórica, eu gravei uma audiodescrição da imagem que representa esse esquema do triângulo retângulo com seus catetos, a hipotenusa, os quadrados correspondentes a cada um desses lados do triângulo retângulo. E se você tiver a oportunidade, então, acesse o Facebook na seção de vídeos do Matematicast, do Matemática Acessível, e você ali, então, terá a oportunidade de ouvir a audiodescrição dessa verificação experimental do Teorema de Pitágoras. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 26 de maio de 2020.